Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. 51,4% seria a taxa de reincidência de indivíduos que, após cumprir pena, retornam ao sistema prisional por cometer novos crimes. O número foi levantado durante uma pesquisa sobre egressos do sistema prisional e é bem menor do que o estimado atualmente no país. Vamos saber mais sobre o tema, a dissertação de uma doutoranda em Ciências Sociais da PUC-Minas, com a autora do estudo. Seja bem-vinda, Roberta Fernandes. Obrigada pela presença. Obrigada, Fernanda. Como é que começou? De onde partiu esse estudo, Roberta? Bom, Fernanda, eu sempre tive essa curiosidade de entender esse fenômeno, né, do preso ganhar um alvará de soltura e, às vezes, em muito pouco tempo, ele retornar novamente à prisão. Então, é importante, primeiro, eu gostaria de deixar claro o conceito de reincidência e a reentrada no sistema prisional, que muitas pessoas confundem, né, essa questão da reentrada. Né? Reincidência criminal, existem 6 conceitos no mundo de reincidência. Aqui no Brasil, a nossa orientação para os estudos de reincidência criminal é o conceito da reincidência jurídica, né, que após o indivíduo cumprir a pena toda, após 5 anos, ele, então, se ele cometer um novo crime após 5 anos, que ele terminou de cumprir a pena, ele é considerado reincidente. Então, tem uma lacuna aí, né, bem grande, para ser considerado reincidente criminal. E a reentrada, por exemplo, o preso que tem aquele benefício da saída temporária, ele saiu para ficar os 7 dias em casa. Supostamente, ele não volta mais para o presídio, para a penitenciária, que ele deveria voltar. E, algum tempo depois, ele, então, é recapturado e, novamente, ele volta à prisão. Isso não é reincidência, isso é uma reentrada, né? Porque ele descumpriu uma medida judicial. O preso que está com tornozeleira eletrônica, também, se ele descumpre aquela medida judicial, ele pode voltar à prisão. Né? Se ele deixa de fornecer algum tipo de informação para o Tribunal de Justiça, se ele deixa de cumprir algo que o juiz determinou que ele cumprisse, ele pode sim retornar à prisão, não necessariamente pelo cometimento de um novo crime. Então, é importante a gente fazer essa diferença entre reentrada e reincidência, que é o que confunde muito, né? Sim. E essa taxa de 51,4% que vocês chegaram é de reincidência, ou seja, são após os 5 anos do cometimento de novo crime. Nós utilizamos um outro conceito, porque tem a reincidência que o próprio egresso ele considera reincidente e a reincidência policial. Então, nós pegamos esse conceito de reincidência policial e readaptamos para a nossa realidade brasileira. Então, a reincidência policial ela se dará quando o indivíduo que cumpriu a sua pena, porque só se estuda a reincidência por 2 motivos no mundo, ou quando o preso termina de cumprir a sua pena toda, ou quando ele ganha o livramento condicional, que entende-se que ele cumpriu boa parte da pena e teve e dentro daquele condicionamento ali, né, a liberdade dele, ela vai estar condicionada justamente a uma série de pré-requisitos e protocolos que ele tem que cumprir. Então, então, o preso ganhando o alvará por livramento condicional ou por término da pena, após essa saída dele, ele será reincidente policial quando ele tiver um novo registro por inquérito policial. Não por uma ocorrência policial, mas através de um inquérito, quando ele for indiciado no inquérito judicial, porque é um procedimento da Polícia Civil que requer mais consistência, mais provas, né? Porque tem protocolos para se instaurar, para se abrir um inquérito policial. Porque às vezes ele comete um crime, a pessoa comete um crime, é pega ali pela polícia militar, mas isso não tem um prosseguimento, né? Então, vocês pegaram depois que foi para a Polícia Civil, abriu-se inquérito, essa pessoa foi indiciada por aquele crime, novamente cometendo um crime, seria isso? Isso. Então, a reincidência policial, o conceito utilizado foi por reincidência policial através do cometimento de um novo crime, né? E não por questão somente do registro do REDS, né? Que é o Registro de Eventos de Defesa Social. Porque uma coisa eu posso chamar a polícia aqui e falar que eu tive um celular furtado. E outra coisa, de fato, eu ter um celular furtado, né? Claro. Então, tem uma diferença grande nisso aí. Agora, esse 51,4%, como é que vocês chegaram a esse número e qual que é a diferença dele do que é falado atualmente que seria a taxa de reincidência no Brasil?
é importante dizer também que não tem um estudo de âmbito nacional sobre reincidência. Então, essa estimativa que fala-se 70%, 75%, 80%, até 85%, eu creio, né, prefiro acreditar que essa referência é através de um levantamento que o Departamento Penitenciário Nacional fez em 2001, mas que considerava essa questão da reentrada. Sim. Então, a gente não pode tomar essa referência desse levantamento de entrada e saída de prisão como reincidência. Né? Por isso que esse valor tão alto, né? O fenômeno é muito 85%, mais complexo, né, claro, da reincidência prisional. Não é o simples fato de entrar ou sair da prisão e entrar novamente. Né? Nós temos várias questões que têm que ser observadas para se considerar reincidente. Uhum. Né? Agora, por exemplo, dentro desse percentual aí, que é um pouco mais da metade aí dos... Que é um percentual alto, né? Alto, com certeza. É baixo em relação à estimativa. A estimativa, mas mesmo assim alto, né? Uhum. Tem um perfil, esses egressos que cometem novos crimes e acabam voltando para o sistema prisional? Tem um tipo de crime, uma idade? Olha, alguns fatores foram determinantes. Por exemplo, o sexo masculino, a idade. Quanto mais jovem ele começou a vida criminal, ou seja, quanto mais jovem o ingresso dele na vida, no sistema da Polícia Civil, maior probabilidade. Os crimes contra o patrimônio, furto e tentativa de furto, e a carreira criminal. Quanto mais registros policiais ele tem ali, ó, na FAC, né, que é a folha de antecedentes criminais, maior a probabilidade dele ser reincidente. Então, esse é o perfil do nosso egresso reincidente criminal aqui de Minas Gerais. Homem, jovem, crimes com patrimônio e com carreira criminal. Agora, é um dado importante, né? Que é uma forma, um levantamento, a forma como vocês levantaram, mais completa aí, do que o que é estimado, né, atualmente. Vocês pretendem levar isso para frente, enfim, às vezes até orientar o governo sobre como fazer esse cálculo? Como é que vocês percebem isso? Nós estamos à disposição para isso. E um sinal muito positivo que tivemos foi, no ano passado, a juíza, a doutora Valéria, que é responsável pela questão dos menores em conflito com a lei aqui em Belo Horizonte, nos procurou e nós estamos terminando, então, de realizar o estudo sobre os adolescentes em conflito com a lei reincidentes. Então, vai ser o primeiro estudo no Brasil sobre reincidência do ato infracional, né? Nós buscamos referências internacionais, porque aqui no Brasil não se tem essa expertise, né? E para fazer o estudo dos adultos, na minha dissertação, foi necessário recorrer ao banco de dados do sistema prisional, ou seja, nós tivemos o acesso à listagem dos nomes de todos os presos, homens, mulheres, que saíram da prisão por esses dois motivos, né, término da pena e livramento condicional, no ano de 2008. E fizemos esse acompanhamento até 2013, porque para se estudar reincidência tem que ter esse período de observação que é muitíssimo importante, sim, né? Sim. E através dessa listagem, nós fomos ao banco de dados da Polícia Civil, que é o Sistema de Informações Policiais, consultar cada folha de antecedente criminal daquele indivíduo que estava na lista de 2008, acompanhando, né, até 2013, para saber quais os crimes anteriores, aquela prisão que originou a saída para se estudar reincidência, quais os crimes posteriores, quantas vezes, quantos processos, enfim. Isso nós chamamos de carreira criminal, esse período de observação aí, né? E o anterior também, né, a 2008. Tudo antes de 2008 e tudo depois de 2008 até 2013. Então, foi muito importante a metodologia, foi quem definiu, de fato, o sucesso do estudo. E nós estamos replicando essa metodologia para o estudo do adolescente em conflito com a lei. Bacana. E a minha tese de doutorado também. Pois continua seguindo aí nesse caminho, né? Seguindo o caminho de estudar reincidência criminal, porém, comparando com o estado de Minas Gerais com a região da Catalunha e com
uma cidade da Inglaterra. Por quê? Comparado com a Catalunha? Porque a Catalunha produz um dos melhores estudos de reincidência criminal. E por que essa cidade da Inglaterra? Porque eles trabalham com a redução dos impactos sociais. Eles utilizam os estudos de reincidência para trabalharem com projetos de prevenção social, que foi o que você perguntou, né, se o governo poderia utilizar. Essa é a nossa ideia, né? Porque trabalhando com prevenção, a gente consegue minimizar esses impactos sociais. Com certeza. Estudando aí quem são essas pessoas, por que elas estão reincidindo, em que tipos de crime e tudo mais, é muito mais fácil para você. Sim. Mais fácil, sim, né? Mas você tem mais dados nas mãos para conseguir... diminuir esse efeito, né? Esse Tomara, fenômeno. né? E a gente pode tanto fazer isso fora da prisão com esses egressos, como também dentro da prisão com esse perfil que foi levantado, né? Bacana. Esse que é o interessante do estudo é isso, porque ele te dá condições de trabalhar com o egresso, mas te dá condições também de trabalhar com aquele perfil que foi ali levantado, diagnosticado ali dentro do estudo. Legal. Muito obrigada. Muita coisa ainda para falar sobre esse tema, que é bem amplo, né, Roberta? Mas agradeço muito sua presença aqui. Tá bom? Parabéns e sucesso aí nessa continuação dessa jornada. Obrigada, Fernanda. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Para rever nossa conversa, acesse o tvhorizonte.com.br. Tchau, tchau.